Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra que restaura, que salva, que liberta e que nos leva para o nosso lar, que nos leva para a presença do nosso Deus. E a palavra hoje está no livro de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 46. E a palavra do Senhor nos diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? A palavra já começa nos dizendo, e quem estava falando essas palavras? Jesus Cristo. Jesus Cristo estava falando essas palavras para todos aqueles naquela época, na Judéia, seu povo, os judeus. E hoje essas mesmas palavras são para cada um de nós. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Então, Jesus Cristo aqui, ele começou com uma pergunta: por que é que vocês estão me chamando de Senhor, mas não estão fazendo o que eu mando? Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês me obedeciam. Se eu fosse o Senhor de vocês, vocês faziam o que eu mando. Porque o Senhor manda, ordena, e os servos obedecem. Então, Jesus Cristo pregando para aquelas pessoas, e hoje essas mesmas palavras é para cada um de nós. Nós que dizemos que somos cristãos, nós que dizemos que cremos em Jesus Cristo, nós que dizemos que temos fé em Deus, será que realmente Jesus Cristo é o nosso Senhor? Porque se a gente anda praticando a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, o mudanismo, os vícios, a prostituição, a libertinagem, tudo isso é a nossa vontade, não é a vontade do Senhor. Então, se eu estou fazendo essas práticas, se eu continuo nas mesmas práticas, eu não tenho o Senhor. O Senhor é eu mesmo. Eu sou o Senhor de mim mesmo, porque eu faço o que eu quero. E quando a gente tem um Senhor, como ele aqui está fazendo a pergunta, por que é que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Ele está dizendo, se eu fosse o Senhor de vocês, vocês faziam o que eu mando. Vocês faziam a minha vontade. Porque a minha vontade não é essa. O meu desejo, o meu querer não é que vocês vivam no mudanismo, nos vícios, na prostituição, na libertinagem, na idolatria, no mudanismo. Então é necessário que se ouça a palavra do Senhor para quê? Para que se faça a vontade do Senhor, porque nós temos um Senhor. E esse Senhor, ele quer que nós obedeça. Esse Senhor, ele quer que nós façamos a vontade dele, não a nossa vontade. Porque a partir do momento que a gente dizemos que crê, que acredita na palavra da verdade, que crê no sacrifício de Jesus Cristo, nós temos um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. E ele não quer que a gente viva da mesma maneira que a gente vivia antes. Porque antes, o Senhor de cada um de nós era nós mesmos. Nós fazíamos o que a gente queria, nós fazíamos o que a gente tinha vontade. Mas hoje, ouvindo a palavra da verdade, é necessário que a gente comece a obedecer ao nosso Senhor. Porque ele disse que ele é Senhor daqueles que obedecem. E a palavra continua dizendo assim no versículo 47. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Então é necessário vir até Jesus, é necessário ouvir a palavra de Jesus e é necessário, o mais importante, praticar. Porque se vem até Jesus, se ouve a palavra de Jesus e não pratica, essas palavras são em vão. Essas palavras não vão adiantar para nada. Por quê? Porque viemos até Jesus, ouvimos a palavra de Jesus, mas nós não estamos praticando aquilo que o nosso Senhor quer, porque nós temos um Senhor. E é necessário ouvir a palavra dele, e é necessário praticar. A palavra é muito clara. Vem até Jesus, é necessário vir. Ouve a palavra de Jesus, é necessário ouvir. E agora o mais importante, é necessário praticar. Para quê? Para que Jesus Cristo possa ser o nosso Senhor. Para que ele possa ter domínio sobre a nossa vida. Para que a gente venha abandonar esse Senhor, que antes da gente conhecer o Senhor verdadeiro, a gente era Senhor de nós mesmos. Fazia o que queria, praticava o que queria, vivia da forma que queria.
mas agora temos um conhecimento que nós temos um Senhor. E é necessário fazer a vontade deste Senhor. E aqui ele vai dizer como é o homem, a mulher, o jovem que pratica a sua palavra. Qual é a qualidade desta pessoa? Como é que esta pessoa vive? Quando se pratica a palavra do Senhor. E no verso 48 ele diz assim, aquele que pratica a palavra do Senhor. Quando ele diz esse, aquele que veio, aquele que ouviu e aquele que pratica. Esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. E quando é que nós estamos bem construídos? Quando a gente estamos alicerçados em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então ali nós estamos bem construídos. A palavra não está dizendo que não vai vir águas, tempestades, tribulações, perdas. A palavra está dizendo que vai vir, mas a gente estamos firmados. A gente estamos alicerçados. E a palavra diz que essa casa não vai poder ser abalada. Por quê? Porque foi construída na rocha. Foi construída em Jesus Cristo. E aí não vai ser abalada. E aí não vai ser destruída. Vai permanecer firme na rocha. Vai permanecer firme no Senhor. Porque esta pessoa, ela pratica a palavra do Senhor. E quem pratica a palavra do Senhor está alicerçado. Não vai cair. Vai vir tribulações, vai vir tempestade, vai vir águas, vai vir perdas, vai vir fome, porque a palavra diz que vai vir. A palavra diz que vai vir enchentes, que vai vir águas. A palavra não diz que não vai vir, ela diz que vai vir. Mas só que estamos alicerçados por causa de quê? Por causa da obediência. A obediência ao nosso Senhor, como diz a palavra. Então, se somos obedientes, nós estamos firmados na rocha. Se somos obedientes, não tem como a gente cair. Por quê? Por causa da obediência. Porque quando se obedece ao Senhor, nós temos um Senhor. E esse Senhor é quem cuida da nossa vida. É esse Senhor que nos fortalece. É esse Senhor que faz com que a gente continue em pé, firme. Por quê? Porque a gente estamos obedecendo. É necessário vir até Jesus. É necessário ouvir a palavra de Jesus. É necessário praticar as palavras de Jesus. Para quê? Para que nas enchentes, nas tribulações, nas águas profundas, a gente não venha cair. A gente não venha olhar para trás. A gente não venha deslizar, porque estamos firmados na rocha. E a rocha, ela nos sustenta. É ela que nos faz caminhar cada dia mais na presença do nosso Senhor, porque nós temos um Senhor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando chega no versículo 49, ele também vai dizer a respeito das pessoas, do homem, da mulher, do jovem, que vêm até Jesus, vieram até Jesus, ouviram a sua palavra, mas não praticaram. E ele vai dizer como é a vida desse ser humano, como é que vai ser a vida desta pessoa. Aqueles que vêm até Jesus, ouvem a palavra de Jesus, mas não praticam. Então aqui, no versículo 49, ele vai relatar como é a vida desta pessoa. E a palavra diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, quando se vem até Jesus, ouve a palavra de Jesus e não aceita a palavra de Jesus. É uma casa construída na areia, no nada. Qualquer vento, qualquer tempestadezinha, qualquer tribulação, qualquer enchente, qualquer água vai derrubar aquela casa. E a palavra diz que foi grande a ruína daquela casa. A palavra diz que foi grande a ruína daquela pessoa. Então vieram até Jesus. Vieram até Jesus? Sim, vieram até Jesus. Ouviram a palavra de Jesus? Sim, ouviram a palavra de Jesus. Mas não aceitaram, não quiseram. Quiseram continuar sendo o dono das suas próprias vidas.
não entregaram as suas vidas para o Senhor. Não disseram, não, a partir de hoje eu tenho um Senhor. E esse Senhor, ele domina a minha vida. Esse Senhor é ele que vai agora fazer na minha vida o que ele quiser. Então, não aceitaram o domínio de Jesus Cristo, o poderio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está dizendo que ele é Senhor, mas daqueles que obedecem. Aqueles que não obedecem, Jesus Cristo não pode ser Senhor, porque como já foi falado, o Senhor ordena, o Senhor manda e o servo obedece. Quando Moisés tirou aquele povo do Egito, mandado por Deus, todos eles saíram do Egito. Passaram 40 anos, mas não quiseram aceitar as verdades de Deus. Eles continuaram com a mente no Egito, continuaram com o coração no Egito. Eles não aceitaram que Deus fosse o seu Senhor. Eles não quiseram que o nosso Deus, que o nosso Pai fosse o Senhor deles. E ali, Deus destruiu todos eles, porque passou 40 anos mostrando os milagres, mostrando as maravilhas, as roupas não acabavam, as sandálias não acabavam, Deus dava comida para eles, e 40 anos eles viviam na idolatria, fazendo as suas vontades, os seus desejos, e ali Deus disse, eles não entrarão na terra prometida, eles não entrarão no meu descanso, porque foram desobedientes, porque não quiseram que eu fosse o seu Senhor. E hoje não é diferente para nenhum de nós. Hoje nós temos um Senhor, Jesus Cristo, e ele já nos tirou do mundo, porque quando a palavra diz que a gente já ouvimos, tanto aqueles que praticam como aqueles que não praticam, a palavra está dizendo que foi ouvida a palavra. Mas foi ouvida aonde a palavra? Porque dentro dos bares não se ouve a palavra do Senhor. Nas festas não se ouve a palavra do Senhor. Na macumbaria, na feitiçaria, não se ouve a palavra do Senhor. No espiritismo não se ouve a palavra do Senhor. Então, aonde foi ouvida a palavra do Senhor? Essas pessoas vieram até Jesus, ouviram a palavra dele, mas não aceitaram. Igual aquelas pessoas que saíram do Egito. Moisés tirou aquele povo do Egito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todos eles saíram do Egito, mas eles não quiseram estar debaixo do poderio de Deus, do comando de Deus. Eles queriam estar debaixo da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da lascívia, dos vícios, fazendo a sua própria vontade. Então eles eram o próprio dono deles mesmos. E aí Deus não se agrada, porque Deus, quando nos tira do mundo e quando nos capacita a ouvir a sua palavra, é para que a gente venha obedecer e viver uma vida diferente viver uma vida diferente na presença do nosso Deus e do nosso Pai. É assim que a palavra nos ensina. Por isso Jesus Cristo está aqui falando para aquele povo. E hoje ele fala para cada um de nós. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não praticam e não fazem a minha vontade. Como é que eu posso ser Senhor das pessoas que não fazem a minha vontade? Fazem as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas carnalidades, os seus mudanismos, vivendo uma vida para si próprio e não para mim. Então, que a gente possa observar a palavra do Senhor, colocá-la em nosso coração e saber que Ele é Senhor e nós somos servos. E o Senhor manda e o servo obedece. Que possamos colocar essas palavras em nosso coração e viver uma vida diferente na presença do Senhor, procurando compreender e entender o que é que Jesus Cristo quer para a minha vida. E ali começar a obedecer. Porque quem obedece é uma casa firmada na rocha que é Jesus Cristo. E essa casa ela não vai cair, essa casa ela não vai desmoronar, essa casa ela vai continuar firme até o fim. E aquele que não obedece é uma casa construída na areia, no nada. E um vento, uma tempestade, as águas, uma pequena enchente pode derrubar essa casa, porque não está construída
no verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Vamos orar e agradecer o nosso Pai, o nosso Deus, por esta palavra que Ele colocou no meu coração, para que eu pudesse falar através do seu Espírito, para aqueles que amam e gostam de ouvir a palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra, do mar, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Senhor. Porque o Senhor nos ensina, Pai, a tua palavra cada dia mais. E nos capacita, Senhor, para que todos nós possamos obedecer a tua palavra, Senhor, e continuar firmes até o fim, na tua presença, no teu amor e na tua misericórdia. Graças eu te dou, Senhor, por tudo, porque o Senhor é bondoso, maravilhoso e grandioso na vida de todos nós. Te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, teu Filho querido. Amém.